Boa noite, amigos. Iniciamos aqui mais um estudo no Grupo Espírita Saber Amar, uma continuidade do estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aqui Carlos, Jussara Malab e Marco Gandra. Esse estudo será, então, como dissemos, a continuidade da parte 4ª do Livro dos Espíritos, capítulo 2º. Nós vamos ver alguns itens desse capítulo 2º. Mas antes de iniciarmos, nós vamos pedir a Jussara que faça a prece de abertura da nossa reunião. Boa noite, amigo. Vamos sincronizar os nossos pensamentos, nossos corações, solicitando a divindade, a Jesus, a permissão para refletir sobre o teu evangelho, sobre a luz da doutrina espírita, assuntos delicados ao nosso entendimento, ao nosso dia a dia, para usarmos no nosso dia a dia. Que possa Jesus estar presentes através dos amigos espirituais em cada lar ligado a nós. Possamos aquecer os nossos corações, ajudando aqueles que nos cercam com um sentimento de serenidade, pacificação, tranquilidade e tudo que buscamos, Senhor, para uma vida mais digna e melhor. Que a tua paz, Senhor, nos envolva. Assim seja. Como dissemos no iniciozinho aqui do estudo de hoje, hoje nós vamos focar nos itens 3 do capítulo 2º, da parte 4ª do Livro dos Espíritos, que trata da intervenção de Deus nas penas e recompensas, e vamos começar a estudar o item 4. Vai ser possível terminar esse item 4, que é da natureza das penas e gozos futuros, porque são muitas questões que foram apresentadas por Kardec aos espíritos. Como sempre, dentro do estudo de hoje, nós buscamos um tema, buscamos um aspecto para fazer uma questão, para que possamos buscar a resposta dessa questão também. E essa questão de hoje, dessa reunião, é a seguinte: após a morte, o espírito descansa? Porque é uma questão muito ventilada na nossa cultura sobre as questões espirituais, sobre a vida após a morte, né? Se tem uma concepção de que aqueles que praticam o bem, que agem no bem, após a morte estarão descansando, né? E aí não ficou essa pergunta, que, aliás, é uma pergunta que Kardec também vai fazer aos espíritos, e nós vamos tocar nessa questão mais adiante, aqui mais ou menos no meio do nosso estudo de hoje. Assim, nós vemos que antes de nós adentrarmos mais na intervenção de Deus nas penas e recompensas, nós buscamos uma mensagem de Emmanuel. Como sempre, o nosso professor Emmanuel, ele traz aqui um esclarecimento que está no livro Mãos Unidas, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 34, de título A Vontade de Deus. Vamos pedir a Jussara que leia, então, para iniciar nossos comentários. O trecho fala assim: se dificuldades, sofrimentos, desacertos e atribulações nos agridem a estrada, são eles criações nossas, repercussões de nossos próprios atos de agora ou do passado, que precisamos desfazer ou vencer, a fim de nos ajustarmos à vontade de Deus, que nos deseja unicamente o bem, a felicidade e a elevação no melhor que sejamos capazes de receber dos patrimônios da vida, segundo as leis que asseguram a harmonia do universo. Então, ele ressalva aí, né, que nós somos construtores da nossa vida, né?
coloca bastante claro aí para gente e as circunstâncias, né, que a gente nos envolve, ela é ou reflexo do nosso passado, né, de outras vidas, ou são escolhas inadvertidas que fizemos nessa presente reencarnação. Mas que, de qualquer forma, isso que é muito importante a gente se adeter, de qualquer forma, né, Deus, ou seja, as leis divinas, o universo está sempre em nosso favor. O que nos parece, às vezes, perda, desânimo, desastre, muitas das vezes é a melhor forma que o mundo espiritual, né, que as leis de Deus nos envolve para nos estarmos em busca do bem, da felicidade e de uma melhor maneira de vencermos nossos próprios empecilhos, nossas próprias sombras. Essa reflexão de Emmanuel, ela é muito própria até para os nossos dias atuais, onde nós estamos vivendo momentos de angústia, de sofrimento, né? E esses momentos são aqueles que nos tocam muito fundo na alma, nos desalentos que sentimos. Mas o Emmanuel, ele coloca aqui de uma maneira bem clara essa reflexão, nessa reflexão dele, ele coloca sobre a causa desses sofrimentos, desses desacertos, né, dessas atribulações. E ele dá para a gente um item, uma forma de nos consolarmos sobre isso, de entendermos melhor isso. Ele diz bem claro aqui que Deus nos deseja e destina. Olha que importante que ele coloca. Deus, nosso Criador, deseja e destina, que nós vamos chegar lá em determinado momento, e deseja o bem, a felicidade, a elevação no melhor que sejamos capazes de receber. Olha a sabedoria. Não deseja simplesmente elevação, deseja o melhor da elevação que nós sejamos capazes de receber. Porque até para a gente se elevar, nós temos que ter a capacidade para isso. Nós temos que ter a nossa formação, a nossa percepção ampliada de maneira a entender as benesses que vêm de Deus. Porque, muitas vezes, essas benesses que vêm de Deus para nós vêm de outras formas. E, muitas vezes, uma doença é uma benesse de Deus para nós e nós não reconhecemos isso. Um parente difícil pode ser também uma benesse de Deus para nos educar, para nos mostrar um caminho novo. Tá? Uma dificuldade financeira também pode ser uma nova impulso à nossa vida para não nos estacionarmos, não nos acomodarmos na ociosidade, mas estarmos dispostos a trabalhar e nos movimentar. Então, sempre existe esse outro lado, essa outra lógica que temos que sempre procurar enxergar. Por isso que ele diz ali, e achamos muito próprio quando ele diz a elevação no melhor que sejamos capazes de receber. Então, Deus nos dá todos esses recursos, nos dá todas essas facilidades. E também a isso, ele fecha essa reflexão dele com um comentário que faz a gente pensar um pouco mais. Esse comentário é sobre a harmonia do universo. Quer dizer, nós vamos estar seguindo, vamos estar entrando em sintonia com a harmonia do universo. E essa harmonia do universo está demonstrada em toda a natureza, está demonstrada em todos os recursos. Por isso que nós ouvimos muito a frase que se fala, Anjo Sá, se diz assim, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Essa é uma frase muito conhecida, porque o que nós semeamos, nós colheremos. Por isso que ele começa a reflexão lembrando a gente de que todas essas dificuldades são criações nossas mesmas, não são criação de Deus. Não temos que revoltar contra Deus contra isso. Mas são
Todas essas dificuldades são consequências dos nossos próprios atos, das nossas ações. Isso nós vamos ver aqui durante o decorrer do estudo de hoje, nas questões que Kardec vai fazer aos espíritos e na tranquilidade, na limpidez, na harmonia que eles vão nos esclarecer sobre o assunto. Então, vamos para a primeira questão do Livro dos Espíritos, referente a isso, a intervenção de Deus nas penas e nas recompensas. E a primeira pergunta é o seguinte, é a pergunta 963. Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha, a seus olhos, alguma importância? Ao que os espíritos retornam. Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. Primeiro que Kardec perguntou sobre o homem, né? Ele faz a pergunta assim, com cada homem pessoalmente Deus se ocupa? Quer dizer, ele focou no homem, mas a resposta dos espíritos foi bem ampla. A resposta dos espíritos ligou o quê? Ligou a toda a natureza, a toda a criação. Tá? E muitas das vezes, nos nossos desesperos, nossa luta, nossa dificuldade, muitas das vezes nós nos esquecemos da presença de Deus e de seus emissários. E refletidamente, dizemos que Deus não está olhando por nós, ou porque nós estamos esquecidos. Tá? Mas isso fica claro aqui na colocação que os Espíritos fazem para nós. Deus está sempre olhando por nós, está sempre cuidando de nós. E não só de nós como o homem em si, mas ele diz ali bem claro, por toda a criação, por todos os seres da criação, por mais pequeninos que sejam, devido à sua bondade e o interesse que as suas criaturas evoluam para um degrau de felicidade plena, conforme nós vimos na reflexão colocada aqui por Emmanuel anteriormente. Vamos, então, passar aqui para a próxima questão, que é a questão 964. Kardec pergunta, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na maioria, insignificantes para ele? Kardec parece que quis assim, aprofundar, né, sobre aquela ideia de que Deus é tão supremo, tão onipotente, e nós tão insignificantes, como que Deus se ocupa com a gente, né? Com as coisas minúsculas, pequenas, né? Como até Jesus disse, um fio de cabelo nosso não cai sem a permissão de Deus. Então, né, como que a gente tem a visão dos espíritos para que a gente possa compreender melhor? Então, vamos ver a resposta dos espíritos. Deus tem suas leis e a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste orgulhoso, vou te punir. Ele traçou um limite. As enfermidades, muitas vezes, e a morte, são a consequência desses excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei, assim em tudo. Então, a gente pode entender que Deus, a lei da natureza, né, as leis divinas, as leis da natureza, são as próprias que regem, que tomam conta, que nos orienta a nossos mínimos detalhes na nossa vida.
tanto externa, né, como internamente. Então, por isso, mas como que Deus toma conta da gente? Não, ele não toma conta. As leis da natureza, as leis divinas que está dentro da justiça e da misericórdia, né, que ele colocou, está dentro da lei da natureza, ela que nos coloca a lei de causa e efeito. Toda a nossa conduta tem um efeito. Então, isso não quer dizer que é uma punição, como disse lá a primeira resposta, é uma forma de a gente entender, compreender a vontade de elevação, de um bem-estar, uma elevação de grupo, né? Como sociedade. Não é punição, mas é uma educação, né? E nos tornando cada vez mais sabedoria, sabendo das nossas dificuldades, a educação, nos educar. Então, está inscrito nas leis de Deus, está explícito na lei de Deus a justiça mais a misericórdia. E a misericórdia, quando a justiça vem cobrar, né, nossa conduta para nos educar, a misericórdia sempre dá uma olhada na gente. Que maneira que vão encontrar? Como você está, né? Em questão de aceitação da vontade de Deus, em questão da elaboração das suas escolhas. Se a gente já está num caminho de educação, a misericórdia entra em ação, nos ajudando, nos impulsionando, né? Como se desse um incentivo à nossa caminhada. Não é assim? Isso, muito bem lembrado, Sara, aqui sobre esse aspecto da misericórdia, né? Porque a questão chama para as consequências dos nossos atos e das nossas práticas. Porque a harmonia da criação está presente em tudo, né? Na natureza, ela está muito presente. Então, nós vemos que ele deu ali o exemplo de um desequilíbrio alimentar, né? Alimentar. Físico, né? Um exemplo de um desequilíbrio onde foste goloso, vou te punir. Não é assim. Não é assim. Né? Quer dizer, a própria ação da criatura em não se controlar, por exemplo, na questão alimentar, vai trazer consequências para o seu organismo físico. Como também nós temos que lembrar que existem esses distúrbios físicos, mas também morais. E não só os intelectuais, mas morais, emocionais, que trazem consequências para nós, para o nosso organismo e para o nosso futuro. De forma que os Espíritos nos esclarecem que a raiva, o ódio, o ciúme, o orgulho, o egoísmo, a prepotência, tudo isso traz consequências físicas também para nós. Quer dizer, são atitudes que nós tomamos no campo moral, no campo emocional, mas que trazem consequências para o nosso corpo perispiritual, para o nosso corpo físico. E para que isso seja resolvido, muitas das vezes, nós temos que passar por aquela experiência de novo, para que saibamos superá-la sem essas dificuldades. É assim que o relacionamento com o outro também tem esses pontos que se lembrar. Nós somos responsáveis pelo relacionamento com o nosso semelhante, não só com aquele com que nós convivemos no nosso lar, na nossa família, mas também com aqueles com que nós convivemos no trabalho, no ambiente social. Todos esses nós temos, são relacionamentos, são contatos de duas vias, não de uma via única. Por isso que ele diz que todas essa conjunto de ações nossas trazem consequências, e essas consequências podem ser boas ou más para nós mesmos, de acordo com nossas ações. Se nós fingimos a lei de respeito, de consideração para o nosso próximo, essa ação nossa vai trazer as suas consequências.
mas não pode dizer que é Deus que está nos punindo. É isso que ele está esclarecendo. Não é Deus que está nos punindo. São consequências dos nossos atos no nosso burilamento, no nosso crescimento. E isso também é muito importante quando nós, como pais, estamos educando nossos filhos, porque nós temos condição, somos delegados por Deus para quê? Para educar nossos filhos, para mostrar para eles esse caminho também. Então essa questão abrange tudo isso, mostra todos esses aspectos, tá? De uma maneira muito clara. Kardec vai fazer um comentário sobre essa questão, um comentário muito lúcido, até grande, são 3 slides aqui, vocês vão ver, mas é um comentário muito lúcido dele, ele entra em detalhes que nos esclarecem muito. Ele fala assim: todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos. E desse modo, nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Quer dizer, não precisamos julgar ninguém, e está totalmente, Kardec coloca aqui, nota que está totalmente aderente com a reflexão que Emmanuel fez no começo, tá? O primeiro slide que apresentamos hoje, sobre as consequências dos nossos atos, das nossas ações. Então, somos nós os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. E também essa questão da felicidade e infelicidade futura, nós já estudamos aqui sobre felicidade e vemos que muitos depositam a felicidade em questões materiais e outros nas conquistas morais e intelectuais e as conquistas do espírito. Se nós buscamos a felicidade material, ela se esvai também como se esvai a matéria. Ela é passageira. Porque a felicidade real do espírito não é essa. Porque, inclusive, sabemos que nós estamos aqui de forma transitória, aproveitando o aprendizado que Deus coloca ao nosso dispor. Mas a nossa infelicidade futura também totalmente criada pelas nossas consequências. Não é Deus que vai nos tornar infelizes, porque, como colocou aqui muito claro o Emmanuel no início, Deus está interessado o quê? Na nossa felicidade, na nossa evolução, né? E não na nossa infelicidade. Principalmente que nós burilemos todas as dificuldades que tenhamos e nos tornemos seres de muita luz. No continuidade desse comentário de Kardec, ele faz um apólogo, né? Ele faz uma historinha onde ele dá uma exemplificação do que ele quer dizer. E ele fala assim: esta verdade se torna evidente por meio do apólogo seguinte. Então, vamos ver a historinha o exemplo que ele conta do apólogo para explicar isso aí. Um pai deu ao seu filho educação e instrução, isto é, os meios de se guiar. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz: aqui estão a regra que deves seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes essa regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixo proceder livremente. O que você acha, sabe? Como que esse apólogo transmite para a gente? Dá uma ideia, né? Tá? Do que acontece na nossa vida, né? E a nossa reencarnação é o quê? É esse campo, né? Esse campo que Deus coloca para a gente, né? Para a gente cultivar. É a nossa reencarnação. É a oportunidade que nós temos aqui.
a nossa família, não é? Os nossos recursos, são todo E, esse campo, né? e esses instrumentos que ele fala aí, tudo, é tudo planejado. Quando a gente faz o planejamento da nossa reencarnação. Os livros de André Luiz comenta, todos eles, né? Comentam muito, é muito claro. A gente observa nos livros que há um planejamento reencarnatório. E isso seriam os instrumentos, né, que Deus providencia, que o pai providencia para o seu filho quando ele vai É. ao E esses campo. instrumentos também podem ser, Sara, a nossa inteligência, os dons que nós temos, As dificuldades que vamos enfrentar. a capacidade física, orgânica, né? Porque muitas pessoas têm capacidade, talvez, restrita num campo intelectual, muito ampla em outro, tem uma capacidade para música, ou para matemática, ou para física, ou para trabalho de ordem manual, ou para escrita, ou para o entendimento de textos complexos. Quer dizer, nós temos uma infinidade de instrumentos que Deus coloca para nós, no nosso campo da existência, que é um campo fértil para o nosso crescimento. Então, isso que ele faz esse apólogo para comparar, né? Então, dá a instrução, dá todos os recursos, mas, por outro lado, ele deixa que, com essa instrução que nós recebemos, que nós procedamos de acordo com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas. E, devido às nossas escolhas, nós também vamos ter consequências sobre isso. Nós lembrando, por exemplo, no caso que está lá em Nosso Lar, que André Luiz, quando chega em Nosso Lar e é atendido, ele questiona, não é? Por que me chamam de suicida? Por que estão me chamando de suicida? Porque lá no umbral, na área de transição, ele era chamado de suicida. E também o médico que o atendeu lá em Nosso Lar explicou ele que ele também antecipou a vinda dele. Os amigos espirituais lá presentes esclarecem para ele, Clarencio, os amigos espirituais explicam para ele que ele, pelo proceder com o corpo dele aqui na Terra, ele antecipou o desencarne dele. Então, conhecido como suicídio inconsciente, né? Porque ele não conscientemente ele não fez isso. E ele mesmo até fala com o amigo espiritual, mas que eu lutei muito no meu período de doença para viver, né? Usei de todos os recursos médicos, usei de todas as possibilidades para isso, e realmente ele, André Luiz, o nome verdadeiro aqui, Chico nos revelou que é Carlos Chagas, quer dizer, ele teve todos os recursos na mão médico, mas mesmo assim, mas o mais importante, no caso dele, ele desencarnou. O mais importante na doença, caso, né? O mais importante na doença em si não são os efeitos. Ele estava correndo atrás dos efeitos. Nós temos que correr atrás da causa. Da causa, né? isso, muito bem lembrado. A causa de eu ter essa dificuldade, aonde está? Em que eu posso melhorar? Na persistência, observação do meu comportamento para com o outro, para o comportamento perante a minha profissão, aos meus familiares. Então, não é só o efeito, né, de que já foi instalada a doença, mas a causa dele. E hoje a gente vê muito, né, a medicina homeopata, filosófica, ela olha muito essa questão, né, a causa dessa dificuldade. E para que a gente possa nos curar mesmo, né, é se deter e procurar a causa. Pois é, sabe? E vamos ver o próximo slide, que é a última parte desse comentário. Ele fala assim: não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que foram dispensados à sua cultura, que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado, conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus ainda é mais previdente, pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os espíritos para nos inspirarem, porque não os escutamos. Há mais essa diferença.
Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar os seus erros passados, enquanto ao filho de quem falamos, se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Quer dizer, é só na outra reencarnação. Então, nós vimos essa explicação que os espíritos dão e mostram todo o amparo que Deus proporciona. Mesmo a gente agindo num desvio de rota, num desvio do caminho, Deus, através dos mentores espirituais, dos mensageiros, vai, dos nossos anjos da guarda, daqueles que estão no mundo espiritual e velam por nós, vai nos dar inspiração, vai procurar que voltemos ao caminho do bem para nós próprios, né? Eu tenho uma frase que é muito que eu uso muito, né? Que diz assim que a circunstância é a vontade do Criador em favor da criatura. Então, muitas vezes se juntam circunstâncias a nosso favor, que nós temos que aproveitá-las, né? Não deixar passar, né? Quando ele fala assim, Deus ainda é mais previdente, pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo o bem ou o mal. Ou seja, está latente na nossa consciência, no nosso ser pensante, está latente o que a gente deve mudar, né? O que a gente deve se propor, através dos nossos sonhos, do nosso inconsciente. Às vezes a gente olha uma página, às vezes alguma pessoa nos diz alguma coisa que acende uma luz, ou um livro, né? Ou um comportamento dos nossos semelhantes. Cada item, né? Deus coloca, sim, os Espíritos colocam na nossa frente para que a gente possa acender. Isso aí que eu acho que é, né? Ligar o tico com o teco, como eles Isso. falam, né? Uhum. E interessante quando ele fala, né? Que Deus faculta sempre o homem novas existências, ou seja, novas páginas, novos projetos, nova encarnação, para que possamos dar seguimento à nossa evolução. Sara, quando eu estava refletindo sobre esse slide, me vieram duas questões aqui que eu vou ler para vocês. Não fiz o slide, que está no livro Libertação. São duas frasezinhas, mas que vão nos ajudar a refletir mais sobre essa questão que está sendo apresentada aqui nesse comentário de Kardec. E o primeiro comentário, é claro que são muitas as histórias por trás, está no livro, nós temos que ver o contexto do livro, mas o primeiro comentário aqui foi dito até não por um mentor, mas por um dos espíritos que fizeram uma grande transformação nesse livro, que é o espírito Saldanha, que era um espírito que estava obsediando, por ordem de espíritos ainda que não se comprazem com a luz, ele estava obsediando a doente, a Margarida, que é a personagem do livro, central aqui do livro, mas ele se transformou totalmente quando ele viu o poder e a ação do mentor, que chama-se no livro Gúbio, que tratou dos seus familiares e o atendeu e transformou toda a sua revolta. E ele, quando André Luiz pergunta sobre a questão da ação da força do mal na nossa vida, ele fala assim: para combater o mal e vencê-lo, é só combater, é só criar calor, né? Para combater o mal e vencê-lo, urge possuir prudência e a abnegação dos anjos. De outro modo, é perder tempo e cair sem defesa em perigosas armadilhas das trevas. Isso está no capítulo 15 do livro Libertação. Então, vamos imaginar aqui que todos nós temos que passar por isso, às vezes, na nossa vida, combater o mal, né? Mas que temos que ter prudência, abnegação, para que que esse nosso combate seja um bom combate e tenha um bom resultado. E a outra frase que eu marquei aqui é uma frase que já está no capítulo seguinte, no capítulo 16, que é quando eles
vão fazer uma proteção para a casa dessa moça, da Margarida, que estava obsediada, e vão até uma casa espírita para pedir o apoio daquela casa, do espírito e dos espíritos que atuam ali para socorrer e proteger a casa da Margarida, né? E não é o objetivo a gente contar a história aqui, mas eles vão a essa casa espírita e vem um drama lá dos participantes da casa espírita. E o André Luiz pede para acompanhar esse drama e ficar lá junto aos participantes da casa espírita. Quer dizer, os espíritas estavam ali participando da reunião, auxiliando, mas que durante o sono físico, cada um tinha uma atitude diferente. E uma senhora, né, a senhora Isaura, estava sendo, durante o sono físico, influenciada para ter ações contra o seu marido, né, de ciúme, de ações do marido. E aí, quando André Luiz falou assim, mas por que então a gente não segura ela, não deixa esses espíritos do mal afetarem a ação dela, né? Porque ela estava sendo influenciada como se fosse uma conversa dos espíritos durante o sono, dos espíritos que se interessavam em desviá-la do bem, e ela estava dando campo para isso, porque ela abriu o campo dentro de si do ciúme. E aí o mentor da casa, que se chama Sidônio, não é mais o Google, o mentor da casa espírita, ele fala a seguinte frase para André Luiz, que eu gravei para trazer aqui para vocês. Está no capítulo 16. Ele fala assim, educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. Totalmente aderente a que Kardec está colocando aqui. Vou repetir. A educação não vem por imposição. Quer dizer, os espíritos não podem impor, Deus não pode impor para nós. Né? Aliás, eles poderiam até fazer isso, mas ela não vai ter reflexo, ela não vai ter caminho. Então, a educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. Mas fica aí as duas referências para quem tiver a oportunidade depois de ver. E aí podemos chegar a essa conclusão que Emmanuel faz sobre esse assunto. E veja que bonita conclusão. Nós reparamos sempre aqui, né, Jussara, que os espíritos superiores têm uma capacidade de síntese fenomenal daquilo que representa ensinamento para nós. E é o que tem o Emmanuel, né, no livro Rumo Certo, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 5, Apoio Divino, ele dá essa pérola para nós. Olha o que ele fala. Seja onde seja, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Olha que beleza. Quer dizer, seja onde seja, em qualquer momento da nossa vida, em qualquer instante da nossa vida, qualquer dificuldade, né, Deus está em nós. Olha primeiro, coloca Deus está em nós. Nós somos como se fossem diamantes brutos que têm que ser lapidados. É isso que os espíritos contam para ele. Quer dizer, todos esses recursos de Deus estão dentro de nós. Nós temos não podemos dizer que não conhecemos, que nós não temos recursos, que nós não somos fracos para vencer. Não, nós temos esse recurso. Mas Deus, então, está agindo. Ele está em nós e agindo por nós. Agindo como? Através dos amigos espirituais, daqueles interessados no nosso progresso e que estão sempre nas mínimas coisas, gente, trabalhando para isso, para o nosso benefício. Se nós repararmos na nossa vida, nós vamos notar isso. Cada um de nós, eu posso dar várias experiências, o Sara, várias experiências, a experiência que Deus está conosco, sempre nos auxiliando. Eu me lembro aqui, já contei esse caso, mas vou contar novamente, para aqueles que não ouviram ainda, peço desculpa àqueles que ouviram, mas nós, lá no Rio de Janeiro, quando moramos durante 17 anos no Rio de Janeiro,
E lá nós conhecemos a Wanda Joviano, Suzana Mouzinho, né? E mais outros companheiros, trabalhadores do lar espírita André Luiz, lá de Petrópolis. Nas conversas, Suzana Mouzinho, ela tinha muito contato com Chico Xavier, porque, inclusive, Chico Xavier havia estado na casa dela e hospedado na casa dela no período que ele foi fazer a operação, né? E ela tinha muita ligação com o Chico, com o André Luiz também, e pedia muito. E até, o Jussara gosta de comentar, né? Arnaldo Rocha, que era o nosso dirigente de reunião mediúnica aqui em Belo Horizonte, quando nós participávamos, falava muito isso, né, Jussara? Vamos pedir para os espíritos, né? Isso. Porque eles Também estão... precisam evoluir, Eles precisam evoluir, precisam... Né, nos ajudando. e eles estão dispostos a nos ajudar, não é isso? É isso que Porque, na verdade, eles são, como nós também seremos, né? E é uma cascata, né? Deus age em nosso favor através dos amigos espirituais mais elevados que a gente. Assim como nós também somos responsáveis pelos nossos irmãos ainda em evolução, os animais. Nós também somos responsáveis. E Deus age em nossas vidas através de nós mesmos, dos outros, dos nossos irmãos, da sua própria criação. Por isso que, continuando o caso lá do seu irmãozinho, né, ela contou para a gente, olha, eu estava muito aflita, eu tinha uma dívida para pagar, eu não tinha o dinheiro no banco, e eu tinha que pagar aquela dívida. Eu estava muito aflita e vim no ônibus, no transporte urbano, para minha casa, pensando e pedindo, né? Pedindo a Emmanuel, pedindo a André Luiz, mas lembrou muito de Emmanuel e pediu a ele, né? Que ajudasse a resolver isso aí. E até Que questão material. era Né? até uma questão material, né? Mas estava perturbando muito a ela, é uma pessoa caridosa, Né? muito... E os espíritos também nos ajudam da forma que eles podem, né? Dentro daquelas limitações próprias, mas não vai pedir para ganhar na loteria, mas que isso vai estar trazendo mais problema para a gente, mas os espíritos estão sempre nos ajudando, né? E ela então vinha aflita e tudo, e quando ela chegou em casa, sem cabeça para pensar em nada, aflita com isso, e quando ela chegou em casa, um vizinho veio procurá-la. Ela achou estranho, porque esse vizinho normalmente não a procurava. O seu vizinho, então, veio procurar e disse o seguinte para ela: ô, dona Suzana, bateu aqui um senhor procurando pela senhora. Aí ela falou assim: ué, que estranho, quem está procurando por mim? Não, ele bateu aqui porque ele disse que está muito interessado em comprar a sua linha telefônica. Veja. Então, ela se interpretou naquilo como sendo uma ajuda de Deus, porque ela estava muito precisada e apareceu ali alguém procurando comprar a linha telefônica dela, que ela diz, inclusive, que vendeu a linha e resolveu a questão da dívida com ela. Na época que linha telefônica valia muito dinheiro, né, gente? Hoje, isso é um serviço que não vale nada mais em termos de financeiros, como um retorno para você vender, né? Isso é a misericórdia divina. Isso é a circunstância e a misericórdia divina. Então, isso ocorre muitas vezes na nossa vida também. O encontro com alguém que pode nos ajudar, o encontro... Então, nós temos que confiar sempre, não achar que nossa vida está perdida, que nós temos um problema irremediável. Não. Às vezes, as circunstâncias divinas vão nos encaminhar àquela boia de salvação, aquela tábua de salvação que vai nos dar um novo alento. Nós entramos aqui no outro item que falamos, que é o item 4 desse capítulo, que é a natureza das penas e gostos futuros. Nós, pelo nosso tempo, nós não vamos conseguir esgotar esse item, mas vamos já introduzir, porque ele não daria também uma reunião só. Tá? E nesse item, Kardec, então, vai fazer questões relativas ao futuro, né? Ao futuro como espírito. Né? Vamos pedir a Jussara para ler. Kardec formula a seguinte questão: tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Então, veja bem, alguma coisa material de penas e gozos, né? De punição e de prazer da alma depois da morte? E os espíritos, com
muita seriedade, eles respondem bem explicado, né? Não podem ser materiais. Dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Então, veja bem, logo no início ele já está falando para Kardec, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Material é uma coisa, alma é outra coisa. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Então, essa resposta dá umas 3, no mínimo, ramo para reflexão, né, cara? Isso. Isso que o Carlos fala, que o assunto é tão vasto que a gente pode até partir para outras questões, né? Mas logo no início ele já coloca. Então, matéria é uma coisa, espírito, a alma, é outra, né? São duas coisas distintas. Então, nada tem de carnal, né? Das penas e gozos quando a alma parte. Então, nada tem. Porém, ele fala, quando o espírito é extremamente ligado às questões materiais, às sensações que ele fala no final, o que ele não consegue, né, a alma se torna o espírito, ele não consegue romper essa ligação. E aí vem bastante intenso, que ele fala aí, a alma é muito mais impressionável, fica registrado no seu perispírito tremendamente, né, as sensações da matéria em que ele se viciou, ele se relacionou, ele, né, se prendeu a isso. E aí que vem várias questões a gente poder estudar sobre isso, né? Como o espírito sente tanta falta, sente tanta ligação com as sensações materiais. Isso aí são outras questões que a gente... E depende, né, Jussara, muito da evolução do espírito, do né? espírito, né? Do entendimento moral e da vida espiritual, que na maioria dos casos nós vamos ver, até em outras questões vão colocadas aqui, nós ainda, na maioria da nossa sociedade, somos tratados como crianças espirituais, né? Crianças onde nós não entendemos ainda muito a realidade espiritual. É a doutrina espírita que está trazendo isso, toda essa explicação com esse lado científico, toda a explicação do que ocorre após a morte, não só como uma fase de transição, mas também como as sensações. Aliás, Kardec, nessa questão, colocou lá, né, no final, ele sugeriu que nós lêssemos e estudássemos a questão 237 a 257. Você vê como é que o assunto é extenso. É extenso. Nós vamos colocar uma só questão dessas aí, aqui à frente, mas recomendamos fortemente que quem puder se dedicar algum tempo, poucos minutos, e pegue o livro dos Espíritos e estude essa questão 257, né? Porque essa questão 257, na verdade, não é questão, é uma reflexão que Kardec faz sobre as sensações no mundo espiritual, né? Sensações da matéria no mundo espiritual. As sensações do espírito no mundo espiritual. Mas ainda sobre essa questão aqui, vale a pena destacar alguns aspectos. Ela é muito profunda, como Jussara disse, tem muitas formas de nos adentrarmos nela, mas tem um aspecto aqui que é básico, que é o do perispírito. Quer dizer, Kardec sempre nomeia e chama, e quando o espírito está encarnado, ele dá o nome de alma, né? Quando nós estamos desencarnados, aí esse termo vai mudar.
Mas quando nós estamos encarnados, nós estamos ligados à matéria física e sujeitos às leis da matéria física e recebendo o nosso perispírito as consequências criadas aqui também no corpo físico e também do perispírito transmitindo as nossas relações mentais para o nosso corpo físico. Então, tem esses dois lados de comunicação. Muito bem, então o perispírito, quando nós nos desligamos do corpo físico, e aí nós já não somos mais uma alma encarnada, nós temos o perispírito, que é aquele corpo espiritual que reveste o nosso corpo mental, que é o espírito. Tá? Esse perispírito, então, ele tem ainda uma característica de matéria quintessenciada, em outro nível, mas ele reflete o que nós somos, na nossa individualidade. Então, quando nós estamos no mundo, passamos para o mundo espiritual, estamos muito apegados nas questões da Terra e aos fluidos densos da Terra, nosso perispírito também reflete isso. Os espíritos que se encaminham para os planos superiores do mundo espiritual, esses também vão aos poucos conquistando uma elevação no seu corpo perispiritual. E André Luiz relata muito isso aqui, que às vezes ele e o seu mentor e os mentores vão até determinada casa, vão a determinada reunião e não são vistos por aqueles espíritos que estão ali, desencarnados. Não são vistos. Por quê? Porque eles estão num nível de vibração superior àqueles que estão ali naquela circunstância. Como também ocorre que outros espíritos podem estar presentes e eles não os veem. É o caso aqui também do livro Libertação, onde a mentora ela se materializa diante deles usando os recursos do Gúbio, do perispírito do Gúbio, retirando recursos do perispírito do Gúbio para se materializar, fluídicos. Né? E é claro que outros recursos são ali agregados. Então, no mundo espiritual, nós temos essas categorias. Não impede que um espírito que esteja numa categoria superior, que ele se materialize, que ele densifique o seu perispírito para estar nos espíritos que estão ainda na fase de evolução mais baixa. Mas quanto mais apegados nós estamos às questões da Terra, mais denso é o nosso perispírito. E mais necessidades nós ainda sentimos das questões materiais, porque nós estamos muito ligados a elas. Então, essa posição que ele coloca ali tem que ser analisada sobre essa ótica. Né? O espírito, quando desencarna, ele fica, como ele diz assim, 1000 vezes mais vivo são as impressões que ele tem, porque ele não está mais preso às sensações só do corpo físico. Existe uma questão, inclusive, lá, que Kardec pergunta assim, o espírito vê por onde? Vê pelos olhos? Aí os espíritos respondem, não. Ele não tem mais essa limitação que nós temos de ter somente os olhos para ver. Né? Ele tem uma visão como todo lá no seu corpo espiritual. Só para ter uma relação das questões que estão ali entre a 237 e a 257. Então, essas são as considerações aqui. Agora, vamos pegar uma questão dessa, só para a gente perceber quanto que é profundo esse aspecto e vai responder aquela questão que nós colocamos aqui no início. Se lembra da questão que nós colocamos aqui no início? Aqui no início nós perguntamos, né? Se após a morte o espírito descansa, né? Ou se ele tem sensações. Então, a parte da resposta. Né? Nesse ponto, ele faz a seguinte pergunta. Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Né? Como que é essa sensação? Se o espírito não tem mais corpo, como é que ele está sentindo frio ou calor? A questão de Kardec está nessa linha. Né? E os espíritos respondem, é reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não rara, tão aflitiva quanto a realidade. Ele sente mesmo. Ele tem essa reminiscência mental do que passou na vida, mas
ele cria esse campo também para si, né? Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante a uma pessoa que, havendo tirado o manto que envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda um traço sobre os ombros. Quer dizer, o espírito ainda está pegado às questões materiais e ainda se sente os mesmos reflexos que ele tinha aqui, como um reflexo condicionado até da situação dele, lá no mundo espiritual. É diferente a sensação. Muito, como nós vimos na questão anterior, né, muito mais amplificada na questão 965 que ele coloca, muito mais amplificada, porque a sensibilidade do espírito não está mais agora somente por Encaixada dentro do corpo, né? em alguns órgãos do nosso do corpo físico. Agora não, ele tem a sensibilidade mais, e também o corpo espiritual tem outra característica, que ele é maleável também. Ele é muito mais sujeito às influências mentais e à nossa influência mental. Nosso corpo físico, ele não é tão maleável assim. Com o tempo ele é maleável, você vê, nós começamos a ter rugas, ou marcas de expressão, né? Ou coisas que eu falo. Mas no corpo espiritual não são essas rugas ou marcas de expressão, o que for, né? Mas são realmente impressões mais fortes que os espíritos relatam e ficam no nosso corpo espiritual. E na 966 nós vamos ver outra questão ligada a isso, né, Jussara? Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia? Eles respondem: inteligência que ainda se não desenvolveu bastante. Compreende a criança as coisas como um adulto? Isso, ao demais, depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se, então, que recorrer a comparações e tomaste como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. Na verdade, é questão de educação, né? Que nós vimos, a questão da educação moral, espiritual do homem, que ainda é muito deficiente, né? Nós ainda não encaramos a vida espiritual, a vida depois da nossa vida aqui na Terra, de uma forma como nós encaramos a nossa necessidade de estudo para uma profissão, para a nossa realização pessoal. Nós encaramos isso como uma incógnita e, na verdade, nós temos que nos preparar para isso, para a vida futura, porque temos ideias grosseiras, temos ideias figuradas que nos foram transmitidas por séculos, né, por distorções, visões de céu, inferno, purgatório. Quer dizer, não é assim o mundo espiritual. E muitas vezes nós vamos ver questões colocadas aqui, a cultura que nós temos é uma cultura distorcida nessa questão espiritual. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que nós entendemos dessa situação. Na questão seguinte, os espíritos vão perguntar sobre a questão da felicidade. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Quer dizer, onde que nós queremos chegar, né? Ser bons espíritos. Onde que consiste a felicidade dos bons espíritos? Porque para nós, muito culturalmente, foi colocado que a felicidade às vezes constitui um descanso, né? Não ter mais as dificuldades do dia a dia. Mas olha que os espíritos respondem.
em conhecerem todas as coisas, e não sentirem o ódio, nem o ciúme, nem a inveja, nem a ambição, e nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une e é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem a angústia da vida material. São felizes pelo bem que fazem. São felizes, eu repito isso. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os espíritos, somente os puros espíritos, gozam, exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a ventura dos que os procederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhe constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que eles depende o consegui-la. Sabem que deles depende o consegui-la. E para a conseguirem, trabalham, porém, com calma, a consciência tranquila, e ditosos se consideram por não terem de sofrer o que sofrem os maus. Olha que interessante. Ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Então, essa pergunta e resposta dos espíritos, de Kardec e resposta dos espíritos, é muito esclarecedora sobre o futuro nosso espiritual. Para onde que nós estamos indo? Sobre a diferença, a infinidade de graus entre os espíritos desencarnados. E ele deixa bem claro que essa felicidade, essa conquista, é uma conquista que ele deixa aqui citado, são felizes pelo bem que fazem. Não é porque têm bens materiais, porque têm uma medalha, porque são reconhecidos, porque as pessoas batem palma para eles. Não, são reconhecidos pelo bem que fazem. Nós lembramos lá em Nosso Lar, lembramos de exemplos como o governador de Nosso Lar, que é um espírito exaltado pela força de trabalho dele, os ministros de Nosso Lar, são todos espíritos com bastante elevação, né? Nos 6 ministérios de Nosso Lar, os 72 ministros de Nosso Lar, todos eles com muita atividade, e especialmente uma ministra de Nosso Lar chamada Veneranda, que, quando o André Luiz estava lá, no livro está comentado, que ele conseguiu, ela tinha completado 1 milhão de horas trabalhadas. Mas veja que o sentido da felicidade dos espíritos é diferente do sentido que às vezes nós temos aqui. Os espíritos superiores não estão vinculados a essa posição de respeito ao próximo, de respeitar a evolução e a condição de cada um, e, é claro, também por já terem vencido as necessidades de reparação da sua alma e de reencarnação nesse orbe nosso. É assim que nós vemos o assunto de hoje. Nós só fizemos uma introdução nessa natureza das penas e dos gozos, e vamos deixar as questões seguintes para a próxima semana. Chegamos, então, aqui, queridos amigos, ao nosso momento de oração. Então, vamos pedir a todos, nesse instante, que aproveitem esse momento de reflexão, de meditação sobre as palavras de Jesus, das palavras dos mentores espirituais, para que possamos trazer ao nosso lar a calma,
a harmonia, a tranquilidade, onde estivermos. Aqueles que puderem, tenham ao seu lado um copo de água para pedir a fluidificação. E nós vamos pedir a todos, esqueçam nesses poucos instantes de todos os problemas, de todas as dificuldades do mundo, e lembre-se de Deus que está nos amparando, nos auxiliando, trazendo seus recursos através de seus mensageiros ao nosso dispor. É assim, meus queridos amigos, que para encerrar o nosso estudo de hoje, nós vamos lembrar a todos dos amigos espirituais, do nosso Pai, de Jesus, de todas as benesses recebidas, pedindo por esta nossa terra que passa por tantas tribulações, pelos dirigentes de todos os países, por toda a fraternidade universal que deve imperar entre os países da nossa terra, entre todos os povos, nos considerando como irmãos, filhos do mesmo Pai. Pedimos, Senhor, nesses instantes, de coração leve pelos estudos de hoje, que Tu esteja conosco, nos ampare, ilumine nosso caminho, traga forças para que possamos enfrentar as dificuldades e vencê-las no caminho de nos tornarmos pessoas melhores, justas e seguindo o caminho do bem. É assim, Senhor, e pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo da noite de hoje. Assim